Olá, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem aí, se cuidando bastante. Minha mão machucada aqui. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os estados de agregação, os estados físicos da matéria e as mudanças de estado físico, ok? Imagino que vocês já devem ter um conhecimento sobre os estados físicos da matéria, estado sólido, líquido ou gasoso. Só que agora a gente já tem uma certa noção para aprofundar um pouco mais nas características da matéria quando ela está em cada estado físico. Aí a gente vai aprofundar um pouco mais nisso aí. Para isso eu preparei alguns slides para a gente analisar algumas coisas. Então, hoje a gente vai estudar os estados de agregação ou os estados físicos da matéria. Por que que nós falamos estados de agregação? Já já eu vou falar para vocês. E isso está baseado na forma com que as moléculas ou as partículas daquela substância, daquela matéria, elas estão em função do seu estado físico, tá? Porque agora a gente já sabe que tudo que existe, toda a matéria, ela é constituída de átomos, né? E os átomos, eles se agrupam formando substâncias. Algumas dessas substâncias nós podemos chamar desses agrupamentos de átomos, nós podemos chamar de moléculas, mas não são todas. Por exemplo, água, a, aquela partícula de água, a gente pode chamar de molécula. Uma partícula do gás oxigênio, a gente pode chamar de molécula. Tá? Por exemplo, agora já uma partícula do sal de cozinha, a gente não pode chamar de molécula. A gente vai chamar de fórmula unitária. Tá? Vamos dizer assim. Olha, quando que a gente vai poder chamar de molécula e quando a gente não pode chamar de molécula? A gente vai entender mais para frente, quando a gente começar a estudar sobre ligações químicas, tá bom? Mas por enquanto nós vamos estudar isso daqui, sobre os estados de agregação da matéria, tá bom? Olha, pessoal, vamos tomar como exemplo a água, porque a água é a substância com que nós estamos mais em contato no nosso dia a dia, tá? A gente sabe que a gente consegue encontrar a água no estado líquido, no estado sólido, na forma de gelo, e no estado gasoso, na forma de vapor, né? Presente no ar, né? A gente sabe que no ar que nós respiramos tem água, ok? E como que a gente sabe disso? Por exemplo, quando está no tempo chuvoso, a gente respira um ar mais úmido. Quando nós estamos no tempo da seca, aí a gente já sente aquele ar mais seco. Algumas pessoas podem até ter algum problema na respiração devido é, a essa falta de umidade no ar, ok? Então, pessoal, vamos tomar como exemplo a água, ok? A água nós podemos encontrar ela no nosso dia a dia no estado sólido, líquido ou gasoso, mas qual a diferença das moléculas de água? Olha, a fórmula química da água é essa daqui, H2O. Então, uma molécula de água, ela é formada por um átomo de oxigênio, do elemento químico oxigênio, e dois átomos do elemento químico hidrogênio. A forma com que está representado esses átomos aqui é dessa forma aqui, olha. Sendo que esse vermelhinho representa o oxigênio e o branquinho representa a água, ok? Vou montar uma molécula de água aqui para vocês verem. Olha só, a molécula de água, ela seria mais ou menos assim, se a gente pudesse ver, de acordo com o que a gente conhece hoje em dia do átomo, né? Ela seria mais ou menos isso aqui. De branquinho seriam os átomos de hidrogênio e vermelho o átomo de oxigênio. Então, esse aqui é uma molécula de água. As moléculas de água, quando estão no estado sólido, elas estão muito próximas uma da outra, bem pertinho.
E a gente pode perceber que a água no estado sólido, ela é dura, né? A gente não consegue manipular a água no estado sólido, o gelo. Isso porque as moléculas de água estão muito próximas umas das outras. A forma com que nós representaríamos seria essa primeira aqui, ó. Tá vendo que as moléculas de água estão bem pertinho. Isso faz com que a gente não consiga manipular, entrar dentro de um gelo. Vamos dizer assim, ok? A gente só consegue moldar o gelo se a gente quebrar ele. Agora, a água no estado líquido, se eu coloco a água no estado líquido num copo de forma cilíndrica, vai assumir a forma cilíndrica. Se eu coloco a água líquida em um recipiente na forma de um cubo, essa água líquida vai assumir a forma daquele recipiente, na forma de um cubo. Isso porque a gente pode dizer que a água no estado líquido, ela tem uma certa liberdade. As moléculas, elas podem se movimentar. Olha, pessoal, no geral, as moléculas, as partículas da matéria, elas estão em constante movimento, ok? E no estado sólido, essas partículas, elas se movimentam bem pouco. No estado líquido, elas se movimentam mais. Por quê? Porque as moléculas no estado líquido, elas estão mais distantes umas das outras. Agora, já no estado gasoso, elas estão ainda mais distantes umas das outras. Tanto é que a gente pode andar livremente no ar, né? A gente está rodeado de ar, de substâncias no estado gasoso, e a gente não tem dificuldade nenhuma. Isso porque as moléculas estão muito distantes umas das outras, porque elas estão no estado gasoso. A gente poderia associar a forma com que essas moléculas estão da seguinte forma. Pensa você num evento que tenha muita gente, que está lotado. Para você se movimentar, você tem certa dificuldade, não é? Para outra pessoa chegar e entrar ali naquele local que está cheio, lotado de gente, é muito difícil. Seria aquela substância, a água, no estado sólido. Agora, se você está num lugar assim que não tem muita gente, está mais tranquilo, aí você pode se movimentar com mais facilidade. Outra pessoa pode pegar e entrar, passar por entre esse lugar que está cheio de gente com mais facilidade, né? Seria água no estado líquido. Agora, imagina que você está num lugar que não tem quase ninguém. Imagina um show que não é muito bom assim, mas você gosta, mas nem todo mundo gosta. Vamos dizer assim. Tem pouquinha gente. Você pode se movimentar do jeito que você quiser. Você pode pular feito pipoca na panela, que não tem problema nenhum, né? E então seria a água no estado gasoso, tá? Então é dessa forma que as moléculas estão quando estão em diferentes estados físicos, em diferentes estados de agregação da matéria. Por isso que a gente fala agregação. Agregação seria assim, como que elas estão juntas ou mais separadas. No estado sólido, mais juntas, no estado líquido, um pouquinho mais separadas, e no estado gasoso, muito distantes umas das outras. Tá bom? Pessoal, a gente vai falar sobre as mudanças de estado físico e como que a gente pode mudar esse estado de agregação da matéria, tá bom? Então, pessoal, voltamos. Olha, a gente pode mudar os estados físicos da matéria alterando a pressão ou a temperatura. O que a gente tem mais costume de usar para mudar o estado físico da matéria no nosso dia a dia é a temperatura. Mas é possível também mudar em função da pressão. Até mesmo porque a temperatura e a pressão, vamos dizer assim, que estariam associados à mudança de estado físico. Até mesmo porque, olha só, não sei se vocês já ouviram falar, a água, ela passa para o estado gasoso a 100 graus Celsius ao nível do mar. Mas, quando nós estamos em uma montanha, no lugar mais alto, ela vai
passar para o estado gasoso numa temperatura menor. Outra pergunta que eu faço para vocês, da temperatura com a pressão e mudança de estado físico. Por que a gente usa panela de pressão? Qual a função da panela de pressão? Olha, quando a gente usa a panela de pressão, a gente cria lá dentro dessa panela uma pressão muito grande. Quando nós temos uma pressão maior, a água ela passa para o estado gasoso a uma temperatura maior também. Então, quando nós estamos usando uma panela normal, dá mais ou menos 100 graus Celsius aí, a água começa a passar para o estado gasoso, né? Tem alguns alimentos que necessitam de uma temperatura um pouco maior. Aí o que a gente faz? A gente usa panela de pressão, por exemplo, o feijão. Quando a gente coloca o feijão com água lá, a água ela vai passar para o estado gasoso numa temperatura muito mais alta. Então, nessa temperatura, ela cozinha o feijão mais rápido. Quando você tá lá com a panela de pressão, a água não está passando para o estado gasoso. Ela só está aquecendo, tá numa temperatura muito maior que 100 graus Celsius. Por isso que existem vários casos de pessoas que estavam perto de uma panela de pressão quando ela estourou, quando deu algum problema na tampa, e essa tampa acabou arrebentando e a pessoa se queimou muito. Isso porque a temperatura da água lá dentro da panela de pressão era muito maior, ok? Vamos entender o que é uma pressão atmosférica, né? Essa pressão da panela de pressão foi o homem que produziu. Vamos dizer assim, vamos dizer que é uma pressão mais meio artificial. Mas nós temos a pressão atmosférica, que seria uma pressão natural, vamos dizer assim. Ok? O que seria essa pressão atmosférica? Pessoal, a pressão atmosférica nada mais é do que a força que os gases presentes na atmosfera, eles exercem sobre a nossa cabeça. Por exemplo, essas duas situações aqui, eu peguei essa imagem desse site. Nós temos aqui, por exemplo, em Santos, São Paulo, que seria ao nível do mar. E uma região mais alta, nós teríamos, por exemplo, a cidade de São Paulo. Então, pessoal, voltando. Então, imagine que você esteja aqui em Santos. Você está numa região mais baixa. E depois você vá para São Paulo, uma região mais alta. O fim vamos dizer assim, da atmosfera seria mais ou menos isso daqui. Perceba que se você estiver aqui em Santos, você tem uma grande quantidade de ar sobre você, né? Já aqui em São Paulo, a quantidade de ar que você tem é bem menor, ok? Então, a gente pode dizer que a pressão sobre nós aqui em Santos, ao nível do mar, é muito maior do que aqui em São Paulo, ok? Então, a pressão seria isso, a força que é exercida sobre alguma coisa, tá? Aí, imagina que você vá mergulhar, mergulhe bem fundo. A pressão exercida sobre você quando você estiver mergulhando é muito maior do que quando você está aqui, porque além do ar que está sobre você, ainda tem a água que está exercendo uma força sobre você. Essa pressão graças à gravidade, né? Vamos dizer assim, ok? Então, por isso que aqui, nós vamos dizer, existe uma maior pressão sobre algum material que esteja aqui. Uma maior pressão faz com que as moléculas estejam mais próximas. Uma menor pressão permite que as moléculas se movimentem, estejam mais distantes umas das outras. A gente pode associar isso também a quando alguém está te apertando. Se alguém está te apertando para baixo, você não vai conseguir se movimentar muito bem. Quando alguém te solta, essa pessoa te solta, você pode se movimentar. E o estado de agregação é isso, né? Você
Pode. As moléculas, se elas têm uma maior liberdade de se movimentar, provavelmente elas estarão no estado líquido, no estado gasoso, dependendo dessa facilidade que elas têm de se movimentar, tá? Agora, se elas não têm muita dificuldade, se elas não têm muita facilidade de se movimentar, provavelmente elas vão estar no estado sólido, tá bom? Aí, pessoal, nós chegamos, então, nas mudanças de estado físico, né? As mudanças de estado físico são fusão, solidificação, vaporização, condensação, sublimação, ressublimação. Na vaporização, ainda a gente pode ter a ebulição e a calefação. Vamos estudar cada uma delas agora, tá? O que é a fusão? A fusão é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Isso acontece principalmente graças ao aumento de temperatura. Okay? Se a temperatura está aumentando, por exemplo, o gelo. O gelo, quando ele derrete porque ocorre um aumento de temperatura. Você tira o gelo do congelador e coloca ele num copo em cima da mesa, a temperatura ambiente, que é onde ele vai estar, é maior do que quando ele está no congelador. Então, quando você tira ele do congelador e coloca ele sobre a mesa, vamos dizer que a temperatura dele vai aumentar. Quando aumenta a temperatura dele, então ele vai derreter. E, pessoal, por exemplo, derreter o ferro, qualquer metal, também é chamado de fusão, tá? Qualquer derretimento é chamado de fusão, em função do aumento de temperatura. Tá? É possível derreter um metal? Sim, requer uma temperatura muito elevada, tá? Mas é possível sim. E o contrário da fusão é a solidificação. Por exemplo, quando você vai fazer um gelo, você vai ter alguma coisa no estado líquido, você vai passar ela para o estado sólido. Então, a solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido, e isso acontece graças à redução na temperatura, tá? Por exemplo, fazer o gelo ou fazer qualquer coisa, passar do estado sólido para o estado líquido, tá? Vaporização. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Ela pode acontecer de diferentes formas. A vaporização, por exemplo, quando a roupa está secando ou a água do rio está evaporando, você coloca um copo d'água numa mesa e deixa lá um tempo, a água ali vai estar evaporando. Então, isso é chamado de vaporização. A ebulição já requer um aumento de temperatura. Percebam que na vaporização a gente não aumentou a temperatura. É um processo natural. O líquido vai evaporando, tá? Essa é a vaporização, a gente não aumenta a temperatura. A ebulição ocorre um aumento de temperatura. Por exemplo, quando você coloca a água para ferver, vai começar a borbulhar. Na vaporização não vai ter não vai borbulhar. Já lá na ebulição vai borbulhar. Isso porque a gente está aumentando a temperatura, a gente está forçando essa passagem do estado líquido para o estado gasoso. Já a calefação é quando você tem alguma coisa quente e você vai lá e joga um líquido. Aí começa meio que pular aquelas gotículas de água, por exemplo. Quando você coloca numa panela quente, você não tem nada lá na panela, você deixa ela no fogo um pouquinho, esqueceu, e coloca um pouquinho de água, você percebe que ela vai fazer aquele barulhinho. Isso é chamado de calefação, tá bom? A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Exemplo, quando você pega um copo ou uma garrafa de água gelada, coloca sobre a mesa e começa a formar aquelas gotículas de água por fora desse recipiente, por fora do copo, por fora da garrafa. O que está acontecendo? A gente costuma dizer que o copo está suando, a garrafa está suando, né? Mas o que está acontecendo ali? Será que é a água que está lá dentro que está passando para fora?
Não, é porque quando você pega uma garrafa de água da geladeira e coloca sobre a mesa, aquela garrafa está muito fria, ok? Aí, no ar nós temos água, né? A umidade do ar. Essas moléculas de água, essa umidade do ar, ela vai entrar em contato com essa superfície, com esse recipiente gelado e vai se condensar. Vai passar do estado gasoso para o estado líquido, tá? Então, o que acontece aí não é a passagem da água lá dentro do recipiente para fora. É a água do ar que se condensa, que passa do estado gasoso para o estado líquido. O mesmo acontece quando você está tomando aquele banho quente e começa a ficar tudo embaçado. O espelho, um vidro, ok? Mesma coisa. Quando você está tomando aquele banho quente, está saindo aquele vapor que está mais quente, né? Quando ele entra em contato com uma superfície mais fria, ele passa para o estado líquido. Tá bom? Sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso. Exemplo, a naftalina. Naftalina são umas bolinhas, assim, um cheiro bem forte, que muita gente usa para espantar traça, animais de guarda-roupa, por exemplo, tirar mofo, essas coisas assim. Se você coloca as bolinhas de naftalina no guarda-roupa, você vai perceber que com o tempo ela vai diminuindo. Só que quando vai passando esse tempo, ela vai diminuindo, não fica líquido lá. Isso porque ela passa do estado sólido direto para o estado líquido. Desculpa, do estado sólido direto para o estado gasoso, não passa pelo estado líquido. Essa passagem do estado sólido direto para o estado gasoso é um exemplo de sublimação. Tá? E a sublimação do sólido para o gasoso ocorre graças a um aumento de temperatura. Tá? Aí nós temos também a ressublimação. Essa ressublimação seria o inverso da sublimação. Só que a gente pode chamar essa ressublimação de sublimação também. Só que seria a sublimação do gasoso para o sólido. Tá? Vou chamar aqui de ressublimação para a gente, vamos dizer assim, diferenciar e considerar que é o inverso da sublimação, tá? A ressublimação é a passagem do estado gasoso direto para o estado sólido. Quando você vai para uma região muito, muito gelada, eu nunca fui, mas temos que seja assim, ok? Nós temos a presença de água no ar, né? A umidade de água no ar. Quando esfria muito, essas moléculas de água, essa água presente no ar, ela pode entrar em contato com uma superfície que está muito, muito fria, por exemplo, o vidro de um carro, e formar gelo ali. Perceba que ela não passou do estado líquido para depois formar o estado sólido. Ela passou do estado gasoso direto para o estado sólido. Isso é um exemplo bem prático da ressublimação. Mas poderia ser também a formação da naftalina, ok? Passagem do gasoso para o sólido, tá bom? Então, essas são as mudanças de estado físico. Nós vamos parar um pouquinho e fazer alguns exercícios, ok? Enquanto isso, vocês descansam um pouquinho e daqui a pouquinho a gente continua.